Estamos de volta ao terceiro e último bloco do Código Aberto dessa semana. Estamos no nosso 10º encontro, nossa 10ª conversa sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E nós agora temos um episódio interessante que, na verdade, é simplesmente mais um episódio no livro de Atos. Lucas escreve isso simplesmente para ser mais um registro do que acontece. Há ali o milagre, né, do rapaz que cai e da janela, pega no sono, Eutico, né, cai, ele é ressuscitado, mas o que acaba chamando a atenção das pessoas desse tempo não é nem isso. Esse é um relato que acaba sendo mais conhecido porque os discípulos, Paulo se reúne com as pessoas no primeiro dia da semana e isso tem sido compreendido como esse rompimento com o que seria uma tradição judaica apenas do sábado. Pastor Binho, o que a gente pode saber, o que a reunião dessa comunidade no primeiro dia da semana nos fala e o que ela não nos fala? Possivelmente essa é uma reunião que aconteceu ali do meio-dia até a noite, que Paulo prega até de madrugada, né? Até meia-noite ele está pregando e é por isso que o camarada dorme e cai, né? Ainda mais com cheiro de vela ali, do óleo queimado. Mas era uma reunião de despedida, inclusive. Imagina, Paulo está viajando no outro dia bem cedinho, então os irmãos queriam curtir e aproveitar Paulo mais um pouco. Segundo, que a gente tem pouquíssimas citações no Novo Testamento sobre o domingo. A gente vai ter 8 citações sobre o domingo, nenhuma delas diz que o domingo se tornou o dia de guarda. E aí eu estou entrando bem assim, de maneira mais declarada. O dia de guarda na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo, sempre foi o sábado. A gente vai ter as outras citações do Novo Testamento citando e descrevendo coisas que aconteceram no domingo. Não há problema de eu fazer o culto no domingo, não há problema de fazer a Santa Ceia no domingo, não há problema de eu fazer um momento de louvor no domingo, a caminhada de oração. Eu só não posso dizer que o domingo é o dia de guarda, que contradiz os 10 mandamentos, contradiz o que a Bíblia inteira apresenta sobre esse dia. Então é tudo certo. E eu acho só uma coisa importante, Elias, antes de você continuar, até para a gente também, não é o nosso objetivo máximo da lição dessa semana, mas só para ficar uma coisa clara. No Novo Testamento, tudo aquilo do Antigo Testamento que precisa ser ressignificado, ele é escrito como o rompimento é explícito. Os sacrifícios estão aqui no Antigo Testamento, eles não são mais necessários. Então o rompimento está descrito de forma explícita. Nós não precisamos mais dos sacrifícios, nós não precisamos mais do sistema do santuário, nós temos um sumo sacerdote agora que é Cristo Jesus. Pensar que há algum rompimento sério deixado para ser implicitamente feito, né, que está simplesmente nas entrelinhas, seria talvez seria pensar em algo que no Novo Testamento não acontece. Esses rompimentos que precisam ficar claros e declarados, eles estão explícitos no Novo Testamento. Pensar no domingo, olha aqui o primeiro dia da semana pode ser isso, a gente começa com as inferências, é talvez colocar muito das nossas convicções, das nossas necessidades e impor isso sobre o texto, o que a gente não pode fazer. Você pode falar... Só complementando o que o pastor disse, na verdade na Bíblia nem traz essa palavra domingo, né? Traz escrito primeiro dia da semana e sempre o dia da preparação, que a gente entende como sexta-feira, porque ele já dá o nome ao próprio dia, que é o dia de sábado, né? Então tem essa... Sim. Só para a gente continuar, como falei, a gente tem alguns assuntos importantes ainda para tratar, mas antes da gente voltar para os nossos assuntos e encerrar a nossa conversa, já que a gente já teve esse momento, nós vamos agora para o vídeo do pessoal do Ponto de Referência, daqui a pouco a gente volta e encerra a nossa discussão. Chegamos à última viagem relatada de Paulo, pelo menos como homem livre. Viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. O foco principal da viagem era Éfeso, cidade onde Paulo passou mais tempo e colheu mais frutos, chegando a mensagem a toda a província da Ásia. Chegando a Éfeso, Paulo conheceu homens que, semelhante a Apolo, haviam sido discípulos de João Batista. Eles haviam sido batizados por João, mas não conheciam e nem haviam passado pela experiência do batismo do Espírito Santo, e assim desfrutar de uma profunda experiência com o Senhor. O fato de terem falado em línguas e receber o Espírito mostram que, assim como Apolo, tinham um caráter missionário e agora estariam mais capacitados para pregar o Evangelho. Como sempre, Paulo começou a pregação em Éfeso na sinagoga, mas dessa vez, ao surgirem as fortes oposições, mudou seu local de pregação para um auditório, onde ficou por 2 anos, e houve intensa evangelização. Satisfeito com os resultados, resolveu voltar a Jerusalém. Queria levar pessoalmente ofertas com o intuito de aliviar a pobreza da igreja da Judéia. Era uma grande chance de fortalecer a confiança no seu apostolado e trazer união à igreja, que agora era transcultural. No final de sua permanência em Éfeso, os comerciantes de status pagãs, insatisfeitos com a diminuição de seus lucros, armaram um motim contra eles. A motivação era puramente financeira, mas transformaram em religiosa, já que na cidade de Éfeso estava o magnífico templo de Ártemis,
E assim, Paulo deixou a cidade rumo a Jerusalém. Passando pela cidade de Troade, os irmãos se reuniram para partir o pão no primeiro dia da semana. Essa informação é muito usada como prova de que a igreja trocou o dia de adoração do sábado para o domingo. Mas não é o que o texto diz. Primeiramente, pelo texto, entendemos que a reunião começou à noite e se estendeu pela madrugada. Então não sabemos se a reunião começou no sábado e finalizou no domingo ou se começou no domingo. Em segundo lugar, está muito claro que não se trata de uma reunião regular, mas de uma despedida, aproveitando a rápida passagem de Paulo pela cidade. Sendo assim, não se pode firmar uma nova doutrina baseada num episódio isolado e excepcional. Paulo acreditava que não voltaria a ver essas igrejas, então estava passando por elas para se despedir e deixar palavras de incentivo e apoio, prestando contas sobre o seu trabalho e advertindo sobre falsos mestres. Por onde passava, os crentes tentavam dissuadi-lo da ideia de ir a Jerusalém, inclusive guiados pelo Espírito nessa advertência. Mas Paulo estava determinado a cumprir sua missão, mesmo que custasse sua vida. Que através do testemunho de Paulo, possamos ter mais interesse pelo próximo, buscando incessantemente pela unidade da igreja e a integridade do Evangelho, acima do nosso bem-estar e interesses pessoais. Que a paz seja convosco. Obrigado, pessoal do Ponto de Referência, por ajudar a gente mais uma vez. Eles ajudam a gente a sintetizar e colocar as ideias de uma forma mais curta, mais sintética, e você com certeza tem usado isso. Pode compartilhar esse vídeo e tudo aquilo que a gente tem conversado aqui. Sempre você pode encontrar na nossa página do Facebook ou no canal do YouTube do Código Aberto também. Nós vamos agora ouvir música. Douglas e Marcele, que estão aí atentos, ouvindo. Vocês vão cantar o que pra gente hoje? A gente vai cantar uma música muito especial. Ela fala sobre a nossa consciência de quem nós somos, de quem nascemos, e que a partir disso a gente vive e respira. E tendo a consciência dessa origem, a gente tem que a partir disso entender o porquê, o propósito de por que nós vivemos e respiramos. Essa música fala um pouco sobre isso. Beleza, Deus abençoe vocês. Amém. Ver além, ser de quem me escolheu e vive em mim. Ter amor, dar amor, repartir, fazer
Jesus, eu agradeço. Amém. Eu acho que quando a gente está falando de Paulo, talvez não tenha nada mais certo, a mensagem mais certa, mais presente na mensagem de Paulo e na vida de Paulo do que essa da suficiência da graça que é ponto de começo, a graça que é o ponto de convergência, onde todos os crentes se encontram e de onde todos os crentes partem também para compartilhar a graça. Quando nós continuamos no relato da terceira viagem de missionário de Paulo, a gente tem um Paulo que parece que ele vai caminhando, e talvez pela idade, por saber dos movimentos que estão acontecendo, parece que ele está já vendo que as coisas podem terminar. E ele vai meio que despedindo dos lugares, e até num momento aqui, o pastor Binho, você chamou a atenção para esse momento desse discurso final dele, né? Desse discurso que acontece dele, dos relatos que ele faz quando ele passa por Mileto e se despede ali daquela região da Ásia. E parece mesmo ser um discurso de despedida dele, né? Que ele está saindo meio como sendo uma pessoa que foi bem recebida, mas ao mesmo tempo também uma persona não grata. Você lembra, em uma semana atrás aí, eu não me lembro qual semana, a Alana falou da sua despedida no NASP. Você chorou, ela chorou e todo mundo chorou. Uma choradeira. Você já teve alguém que você teve que levar no aeroporto? E alguém muito querido que ia fazer uma viagem, que ia ficar um tempo longe, e você chorou. Agora imagina Paulo falando para as pessoas que ele ensinou sobre a graça de Cristo, que trouxe para eles uma esperança a partir do pior da humanidade. Eles olham para aquilo e falam assim, nossa, a gente tem esperança, a gente tem salvação. E aí Paulo começa dizendo assim, olha, vocês possivelmente não vão ver mais o meu rosto. Imagina esse sentimento. Aí Paulo, a partir daí, ele vai fazendo um relato sobre a sua vida, sobre como ele pregou o evangelho, por onde ele passou. E ele entra em confissões pastorais, né? Ele começa a descrever algumas coisas e começa a dar conselhos para aquelas pessoas. E dizendo, olha, façam assim, vivam assim. Olha, vocês perceberam que eu vivi assim, que eu fiz assim, façam da mesma maneira. Então ele exorta, ele cuida e ele agora diz, mas fiquem tranquilos, eu estou com Deus, vocês estão com Deus, a gente vai seguro, na certeza que o Senhor vai criar esse encontro logo, logo. E é por isso que eu vejo Paulo citando lá em 2 Timóteo, ele diz, o Senhor dará a minha coroa, e não somente a mim, né, o justo juiz, mas a todos quantos esperam a sua segunda vinda. E uma coisa que eu acho interessante, e até você pode ajudar a gente nisso, Isa, porque a gente pensa assim, né, das nossas saídas, a gente sai, vai para uma viagem, outra, mas sempre tem esse negócio de ter que ir embora em algum momento. E eu acho que faz parte da missão também a gente conseguir saber que tem uma hora que a gente tem que sair e que aquilo que a gente começou precisa andar sem a gente. Às vezes é difícil porque a gente tem e se eu for embora, se eu sair, como é que vai ficar? E as coisas vão andar sem mim, não sei o que lá. Mas tem esse momento, acho que faz parte do processo do partilhar, né? Faz parte do processo do discipulado também, né? Que é uma expressão bastante usada. Por quê? Porque você precisa ensinar o outro a andar com as próprias pernas também, né? Nem sempre você vai estar presente. Então é bacana porque quando eu estive lá em Guiné-Bissau, existia um menininho que o tempo todo ele ficava pegando na mão da gente. E quando chegou a hora dos missionários irem embora, eu nunca vi aquele menino sorrir, nunca. Ele era de lá, o nome dele era Guilherme Miller até, filho de um missionário. E aí o Guilherme, eu nunca vi ele sorrir. Quando a gente foi embora, foi a primeira vez que eu vi ele expressar e ele chorou muito, foi muito choro. Meio semelhante ao que o Paulo enfrentou. É triste, mas a gente precisa entender que todos nós estamos participando de uma construção, de um discipulado, de uma amizade para o céu. Então, essa presença, esse amor em comunidade, ele vai ser pleno lá. Ele pode ser aqui, a gente experimenta gostos aqui, né? Um gostinho do que vai ser lá. Mas a gente não pode entender que lá e lá vai ser para sempre no céu. Então, por isso aqui a gente trabalha, aqui a gente se desenvolve, aqui a gente faz tudo e onde o Senhor mandar a gente tem que ir. Se despede. Aqui a gente se despede. E falando em despedida, acho que não sei se é por isso que você levantou o microfone, mas você mencionou a ideia chamar a atenção para esse negócio de Paulo agora segue sozinho, né? Era isso mesmo. Paulo sentiu medo. Ele precisava de um tempo para organizar as ideias dele.
de Troade para Mileto, ele faz essa jornada sozinho. Porque ele precisava reorganizar a vida e a cabeça dele em relação a tudo que ia vir. E tinha por que ele ter medo. Mesmo Paulo fazendo esse trabalho missionário, era a tropa de elite da missão no período da igreja primitiva. Mas ainda, dentro do ambiente judaico, as pessoas desconfiavam de Paulo ainda. Havia também um tumulto social, as pessoas falavam muito de revolta, porque a má administração romana, ou melhor, o Império Romano já estava dando sinais de ruidez. Então a gente começa a olhar esses aspectos, aí você vai ver outro ponto. Dentro da comunidade judaica, você tem gente colocando ideias que não são ideias cristãs, ou ideias da graça, ou do caminho, né, como eles se chamavam. Então a gente percebe que Paulo, humanamente falando, ele fala assim, olha, vocês vão de barco, mas eu vou a pé. E nesse processo de caminhar, e isso até quem estuda um pouquinho mais de saúde sabe que o caminhar ajuda a organizar, inclusive, as partes das sinapses, ele começou a refletir um pouco sobre a vida dele. E eu fico muito feliz que a Bíblia tenha deixado isso aqui. Porque há momentos que a gente para e está tão corrido, ou a pressão é tão grande na vida comum, que às vezes a gente fala assim, rapaz, hoje à noite eu vou dar uma volta para organizar. E você pode lembrar, quando você estiver dando suas voltas para se organizar, para conversar com Deus, que até Paulo, o apóstolo da graça, que escreveu um terço da Bíblia, que tem frases impressionantes que a gente repete até hoje, saiu para poder organizar as ideias, para pensar no futuro, para pensar na sua vida. E eu acho que, nesse momento, é que ele escreve a carta lá na prisão, né? A carta de 2 Timóteo. Mas, nesse momento, Tiaguinho, eu imagino ele dizendo assim, rapaz, vou ter mais um combate. Estou chegando no final da carreira, mas que bom que eu estou guardando a minha fé. E eu acho bonito pensar nisso e pensar nessa... A gente não passa mais tempo sozinho, né? Até quando a gente está sozinho, a gente está procurando conexões. A gente está sozinho, mas a gente está conectado, ouvindo vozes, ouvindo pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente se sente sozinho e essa coisa do sentir sozinho, não estar sozinho, não conseguir ficar sozinho, lutar contra a solitude de todo jeito. E a gente vê que, às vezes, é necessário, às vezes é importante a gente ter momentos a sós. E esse Paulo, ele vai chegar e eu termino pensando sobre uma decisão que está no coração dele, que é de ir para Jerusalém. Ele vai passar por alguns irmãos que vão tentar não desencorajá-lo, por desanimá-lo, mas entendendo os riscos que ele tinha de voltar a Jerusalém, eles vão falar, olha, pode acontecer isso, e todo mundo está muito impressionado pelo Espírito. Paulo está impressionado por ir, e a igreja está impressionada pelo Espírito para cuidar. E essas duas impressões se juntam, mas Paulo continua, e o temor dos irmãos é o seguinte, Paulo, você vai para Jerusalém, mas a coisa está muito tensa por lá, o negócio está fervilhando. E a gente está temendo pela sua ida. E aí então, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, verso 22, Paulo diz, agora impelido pelo Espírito eu vou a Jerusalém, e eu não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente, que é prisão e sofrimento. Mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. A minha vida não vale coisa alguma para mim. Que certeza que tem no coração de Paulo. Olha o tamanho da convicção dele ser capaz de ir para uma cidade, saber que ele vai enfrentar perigo de morte, que ele vai ser cercado, preso, vai sofrer, mas ainda ele diz o seguinte, minha vida não vale nada, a vida só vale se eu gastar a minha vida para que as pessoas conheçam a vida que eu já encontrei, a vida que a morte não pode tirar, a vida que a prisão não pode tirar, a vida que nem o martírio pode tirar. E aí esse Paulo convicto vai para Jerusalém, com essa certeza no coração. Eu não sei o que te move, não sei o que te coloca em movimento, o que tem te inspirado, mas uma certeza que a gente tem é que quando nós estamos guiados pelo Espírito, a certeza que a gente pode ter a certeza de Paulo, a nossa vida não vale nada, ela só vale se nós estivermos com Cristo Jesus e se a gente tiver a oportunidade de compartilhar esse Cristo que a gente conhece. Que Deus te abençoe. A gente volta na semana que vem para continuar falando das viagens de Paulo. Você é nosso convidado para participar na semana que vem do Código Aberto.